Declaro aberta aí a sessão. Declaro aberta a sessão do Conselho Empresarial de Governança, Compliance e Diversidade, que é uma novidade aí que alguns de vocês já estão sabendo, né? Falamos com o presidente Josa, com Alberto Bluar, da coordenação dos nossos conselhos. É uma bandeira que já há muito tempo a gente vem intensificando aqui na casa. Alguns seminários já sobre diversidade já foram feitos, mas a conclusão é que a gente precisa aprofundar esse debate, levar essa bandeira com mais consequência, e a casa tem esse dever de casa. Então, muita alegria de anunciar a todos que essa é uma reunião do Conselho de Governança, Compliance e Diversidade. Então, essa é mais uma pauta para a gente, é mais um desafio que a gente precisa tomar nas nossas mãos. Ficarei muito feliz com sugestões, apresentações de trabalhos, críticas, né, para melhorias e tudo que a gente possa fazer para levar também à frente essa nova bandeira. Hoje, temos aqui a honra de ter conosco Luciano Porto, o autor da Cultura Empresarial, um livro que está sendo lançado hoje. Ele vai entrar em mais detalhes até sobre o lançamento do Rio de Janeiro. Ladeando Luciano Porto, André Carvalho, do IBDE, um grande colega, grande amigo, um incentivador da cultura da integridade, da cultura de compliance, né? E grande colega. Muito bom, a casa está cheia. Estou vendo o Dani, estou vendo o Vitor, a Renata Coutinho, outro especialista, Paula Porto, Luciano Vasconcelos, tanta gente aí, alguns conselheiros, outros não. E a ideia é que a gente, então, comece passando a palavra para o próprio autor, gerando depois os comentários do André Carvalho, né? Como já mencionei com ele antes da abertura da sala, o IBDE é sempre bem-vindo. A gente pode também pensar, inclusive, em projetos aí para essa bandeira da diversidade também, por que não, né? Agradecer mais uma vez a presença de todos, agradecer a equipe da CRJ por desenvolver esse trabalho e nos permitir estar aqui hoje, sempre com a esperança de que a nossa próxima reunião, na primeira sexta-feira de abril, se eu não me engano, né? A gente já possa contar com uma sessão híbrida, uma parte presencial, uma parte remota, né? Retomando a normalidade dos trabalhos, se Deus quiser. Mas entrando propriamente agora no nosso tema dessa reunião de hoje, né? Como eu já falei, temos a honra de ter o autor aqui do livro Cultura Empresarial, e tem uma história já dentro da Casa de Mauá, que vem de gerações aí, né? Como é muito comum aqui ocorrer na Associação Comercial do Rio de Janeiro, essa casa bicentenária. Então, é uma honra aqui, Luciano, que já participou com tanta história e com tantas ações aqui, agora trazendo essa obra, fruto das pesquisas dele sobre cultura empresarial, que ele vai falar melhor aí do que eu. Só lembrando que esse é um tema do momento, mas um tema que, na verdade, eu acho que é muito mais do que uma moda, é muito mais do que uma tendência, né? A gente sabe que hoje, seja por guerra, seja por pandemia, seja por mudanças tecnológicas, né? Quebra de paradigmas, as empresas precisam cada vez mais intensificar, aumentar, fortalecer, reforçar sua resiliência para que elas possam ser longevas, né? Que elas possam atingir aí outras gerações, como a gente faz aqui na associação, nos nossos conselhos. Essa discussão, Renata Coutinho já tratou muito disso, as empresas familiares, o Mariano Santos também sabe muito bem disso. Ele é que é um homem ligado na Bolsa Verde, nas questões da Agenda 2030 também. Luciano, então, gostaria de começar esse nosso encontro de hoje trazendo aqui uma indagação inicial para que você possa desenvolver os seus comentários sobre a sua obra, né?
que é muito, a gente pensa sempre muito no conselho de administração quando fala em cultura empresarial, que é quem traça as diretrizes, e nesse caso, quais as ações, então, que esse conselho de administração, ou que as entidades superiores, órgãos de diretrizes, podem fazer para fomentar uma cultura empresarial positiva, né? Uma cultura empresarial que permita essa resiliência que a gente tanto fala aí. Bom dia, Luciano. Grande prazer ter você aqui. Bom dia, Humberto. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu acho nesse tempo ESG que a gente está vivendo, a cultura empresarial é um tema que me parece central, é um tema central na governança e que aí se espalha aí também pelos outros dois aspectos, o social e o ambiental. E isso eu acho que merece atenção. Isso coincidiu, esse tema surgiu nas minhas pesquisas, quer dizer, eu tanto como advogado empresarial como conselheiro de administração, certificado aí pelo nosso IBGC também, isso para mim é um tema estratégico para as companhias e por isso é um tema que tem que estar na pauta das empresas. Então, é um tema que merece uma atenção focada. E isso foi o que eu acabei buscando estudar e demonstrar nessa pesquisa que está refletida no livro, que faz um apanhado do que é a cultura empresarial, de como ela é vista e como ela é apresentada pelas companhias abertas e uma sugestão de como elas podem se colocar, como elas apresentar, lidar com essa questão da cultura empresarial. Nessas conversas aí sobre cultura empresarial, a minha impressão é que, primeiro, vale a pena a gente mencionar, abranger um pouco o que é a cultura empresarial em si, e que, evidentemente, tem várias definições, né? E é correlata à cultura organizacional. Um exemplo para falar disso é, por exemplo, a questão daquela visão, missão e valores que todas as empresas, durante muito tempo, tiveram colocadas, explicitadas nas suas salas de trabalho, nos ambientes ou nas relações com os clientes, nas lojas, etc. Isso é um discurso, é o discurso da empresa, a maneira como ela se coloca formalmente. A cultura empresarial, na verdade, é como a empresa lida com essa abordagem. Então, é como isso, na verdade, na prática, no dia a dia, como cada funcionário, cada fornecedor, cada cliente olha para aquilo e acredita ou não acredita naquilo, vê vinculação daquilo com a realidade que essa empresa pratica, ou então ou não. Então é um conceito mais fluido, um conceito que varia de tempos em tempos e que por isso não é uma coisa que você consiga capturar de forma imediata e clara, mas que requer, dada a relevância que isso tem, é um instrumento que é importante que se busque compreender, mensurar, avaliar e propor e buscar, como você falou aí, de ações que visem aprimorar essa cultura. Na verdade, eu acho que passa por uma ação que sirva para a compreensão do momento da cultura da empresa e, a partir daí, a avaliação do que precisa ser modificado para que a empresa tenha uma cultura empresarial mais saudável. Um exemplo que eu dei, outro exemplo, uma forma do que seria cultura empresarial, seria, por exemplo, quando você vai mergulhar num rio, né? Quando você vê o rio por cima, aquele rio parece, você vê uma água, é evidente que ela pode estar mais mexida, menos mexida, mas você vê a superfície do rio. Então, quando você vê uma empresa, quando você vê o discurso dessa empresa, a forma como ela se apresenta, você está vendo a superfície dessa empresa. A cultura empresarial é o que existe na realidade dentro desse rio. Se você mergulhar dentro desse rio, você vai descobrir onde é fundo, onde é raso, onde tem correnteza, onde pode ter lodo, onde vai ter mais peixe, onde vai ter uma água mais quente, uma água mais calma, uma água mais fresca. Enfim, e essa vivência, essa é a realidade da empresa. Então, é importante que se tome conhecimento disso. E na pesquisa foi muito interessante, porque ao
me deparar com a relevância desse conceito, perceber como isso é reconhecido amplamente em pesquisas internacionais. Tem algumas pesquisas com centenas e com milhares de CEOs e de CFOs e outros profissionais que reconhecem a relevância central da cultura empresarial para o sucesso e para o fracasso das empresas. Então, é um instrumento decisivo que precisa ser compreendido, porque, na verdade, a cultura empresarial ela pode ser um ativo da empresa, né? Você pode ter uma empresa que tem uma cultura que seja muito positiva para o resultado da empresa no longo prazo, mas você pode ter culturas também que sejam muito adversas e que sejam até uma contingência ou um passivo da empresa. Então, é preciso que isso esteja compreendido pela administração da empresa, e aí falo aí pela diretoria e pelo conselho de administração, e que seja dada transparência a isso, né? Que seja dada transparência a essa cultura nos instrumentos de divulgação que as companhias devem fazer, trazendo a sua reflexão sobre a sua cultura. Até na conclusão da pesquisa do livro, eu propus uma carta aberta à CVM, propondo que no formulário de referência, que é um instrumento que as companhias abertas divulgam anualmente sobre as suas realidades, que fosse especificado um campo em que a administração da companhia dissesse o que acha da sua cultura empresarial. Eu entendo que existe uma quantidade de obrigações regulatórias muito grande, que talvez fosse adicionar mais uma informação, etc. Mas o formulário de referência é um banco de dados extraordinário para todo tipo de pesquisa. E a empresa fazer essa reflexão a cada ano, colocar a sua percepção e rever isso adiante, eu acho que daria uma referência tanto para os funcionários, quanto para os investidores, quanto para os fornecedores, muito interessante, e um instrumento para a própria administração ver como ela se via anteriormente, entendeu? Então, por exemplo, o exemplo que eu costumo usar nesse caso é a situação, por exemplo, da Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce, anteriormente ao acidente de Mariana, ela evidentemente tinha uma cultura empresarial completamente distinta. Existia um ambiente de certeza de excelência técnica que a Vale tem, uma certeza de manutenção que a Vale tem, e um acervo impressionante de iniciativas pioneiras de sustentabilidade, que deve se reconhecer que a Vale também tem. Mas aconteceu o acidente. E aí, justamente aí entra a própria cultura, ou esse acervo que a Vale tinha previamente a esse primeiro acidente, fez ela reagir em seguida, tomar uma série de medidas, enfim, buscando remediar aquela tragédia, e se tornou e passou a ter uma vivência de uma nova cultura empresarial nesse período pós-Mariana. Só que em seguida veio o Brumadinho. Então, vamos dizer, é como se fosse, ela foi totalmente testada novamente, todas as crenças que tinha, as crenças que tinha, e aí precisou com isso e acabou iniciando uma nova fase de cultura empresarial, que é uma empresa completamente diferente daquela empresa que existia antes do primeiro acidente. Então, eu acho que se você fizesse esse monitoramento de como a empresa se via nesse momento, ela mudou completamente. E isso é importante para várias finalidades. Por exemplo, quando você quer buscar um emprego, né? Eu quero trabalhar na Vale. Qual Vale? Você quer trabalhar naquela Vale antiga? Você quer a Vale pós-Mariana ou você quer a Vale atual? Porque esse ambiente é uma empresa diferente. Então, quando você escolhe uma empresa, você deve buscar tentar conhecer a cultura empresarial dessa empresa para ver se você vai se adaptar a ela bem, se ela vai funcionar com você no médio prazo. Quer dizer, e aí estou falando, quer dizer, não apenas do seu fit, né, da sua adaptação
das suas características, a vaga em si, por exemplo, mas também depois que você entrar, a sua movimentação interna, os critérios pelos quais você vai ser remunerado, você vai ser premiado, você vai ser promovido, os critérios pelos quais você vai estar motivado a continuar na empresa, tudo isso é relacionado a essa linguagem não escrita, né? Essa linguagem essa linguagem corporal aí da empresa, que está na cultura empresarial. Então, me parece que é um instrumento muito importante e que, voltando lá para a tua pergunta inicial, que é um instrumento que o Conselho de Administração precisa ter na sua pauta como um tema estratégico para a empresa e precisa, em consonância com a administração, com o CEO, que é o líder da gestão da cultura da empresa, buscar esses instrumentos para conhecer a cultura empresarial e fazer o melhor aproveitamento disso. E acho que a pergunta que segue daí é o seguinte: tá bom, mas como é que eu vou saber como é a cultura empresarial? Né? Até eu que estou de fora, estou pensando, vou entrar nessa empresa, vou vender para essa empresa, vou trabalhar nessa empresa, quero me relacionar de alguma forma com essa empresa. Como é que eu vou saber como é a cultura empresarial dessa empresa? Uma das grandes vantagens que a gente tem do tempo presente, né, desse tempo de transparência, de conexão, de internet que a gente vivencia na atualidade, é a quantidade de indicadores que estão publicamente disponíveis sobre a cultura empresarial. Então, por exemplo, existem, estou falando principalmente sobre empresas grandes, mas também isso ocorre em empresas menores. Então, por exemplo, você tem as melhores empresas para se trabalhar, é um ranking que é divulgado e está na internet. Então, para grandes companhias, você vai ter lá informações variadas de compreensão de como é que é a realidade desse espaço, medida por critérios técnicos, como é que é esse ambiente de trabalho, como é que é a cultura empresarial nesse lugar. Um outro instrumento da mesma linha que você pode usar é o Good Mondays, o site Good Mondays, acho que é Good Mondays, que é um site, um site que o Glassdoor, desculpa, confundi o nome, Glassdoor, que é um site em que vários ex-funcionários de empresas reportam a sua vivência tendo trabalhado nessas empresas. Então, é uma informação básica que está disponível na internet pública e que é um indicador adicional sobre cultura empresarial. E um outro, por exemplo, que me parece importantíssimo, é o Reclame Aqui. Né? Você vai ter, a quantidade, como é a empresa que você quer trabalhar? Você quer trabalhar numa empresa ou a quem você quer fornecer, ou com quem você quer se relacionar? É uma empresa que tem muitas reclamações, ou uma empresa que tem poucas reclamações, ou uma empresa proativa na resposta das reclamações? Porque a questão também não é em que medida a empresa não tem reclamações, mas como ela lida com elas, né? Como ela se adapta, como ela busca resolver os problemas que evidentemente vão surgir a todo tempo. Então, por exemplo, existem empresas, eu não me lembro o nome do ranking, mas assim, os Procons, eles têm alguns rankings. Eu me lembro de ter participado de algum evento há muitos anos atrás, e até, Humberto, talvez até fosse interessante aqui a gente trazer para o Conselho, para a associação, uns rankings que mostravam as empresas que tinham maior acervo de ações judiciais. Então, o que acontece? A empresa tem a reclamação do consumidor, e aí ela não trata da reclamação do consumidor, ela deixa virar um litígio e recorre do litígio, e o litígio segue. Enfim, e aí com isso é um acervo enorme de contingências que vai se acumulando e que vai criando um relacionamento aí que não necessariamente é uma coisa que se tem conhecimento, mas que retrata uma cultura empresarial. Né? Você vai querer trabalhar numa empresa, ou vai querer ser sócio dessa empresa, ou vai querer ser fornecedor de uma empresa que tem essa abordagem, que ela pode depois ter essa abordagem com você. Então, acho que são instrumentos aí que podem ser úteis, que podem ser interessantes para a gente poder, e disponíveis
de maneira transparente, disponíveis aí publicamente a qualquer um para conhecer a sua empresa. Quer dizer, eu acho até interessante, porque você vai ver por vezes, a nossa empresa não tem recursos para investir, para conhecer, para buscar saber como é a sua cultura empresarial, eu precisaria fazer uma pesquisa, eu precisaria envolver profissionais. Está ótimo. Mas se você simplesmente já compilar o que existe sobre a sua empresa na internet e reagir a isso, né? Compilar, analisar e reagir a isso que existe, você já está tendo uma postura responsiva, enfim, uma cultura empresarial proativa com relação a como lidar com essa situação. Então, já é diferente de uma empresa que não faz isso. Então, acho que me parece um exemplo. Ana, para aproveitar esse ponto do que você está falando aí, pensando no líder também, né? Que muitas as empresas, até da associação comercial, como você falou, não são tão grandes quanto a Vale, mas elas também têm uma cultura empresarial, né? E eu percebo no livro lá que você fala dos métodos, até de uma metodologia com relação à cultura empresarial. Você citou a questão do número de ações judiciais, a questão também dos sites, das redes sociais, dos links que você pode acessar para saber a quantas anda os compromissos com essa empresa, a seriedade, a integridade dessa empresa, né? E o papel do líder, você vê, seja para as grandes empresas ou para as empresas médias, como é que o líder ele pode manter ou alterar uma cultura empresarial? Como é que você vê o líder aí no papel de guardião dessa resiliência, né, ou da longevidade? O que você poderia acrescentar? O líder é decisivo. Na verdade, a questão aí é também entender quem é o líder presente e o líder que vem. Então, por exemplo, numa empresa familiar, você pode ter aí uma liderança que não necessariamente esteja presente, né? É a memória de alguém que está lá, que está dando essas diretrizes, que virou valor, virou história, e aí você está sempre se referindo, as pessoas da empresa estão sempre se referindo ao que o fulano teria feito, né? O que, sei lá, o que Roberto Marinho teria decidido hoje se ele estivesse vivo aqui com relação à TV Globo, né? A questão hoje é evidente que o Roberto Marinho é uma referência de uma liderança histórica no Grupo Empresarial Globo, uma empresa familiar, mas que hoje ela tem uma outra gestão. Então, essa gestão, cabe a essa liderança presente fazer a sua análise sobre a cultura empresarial existente, que se vale, evidentemente, dessa memória histórica, né, do que ela traz dessa história, desses valores fundadores, etc., que a empresa teve, mas é preciso compreender, é preciso que essa liderança presente busque esse conhecimento. Quer dizer, enfim, a gente faz esse trabalho, dessa percepção de fazer essa análise e esse diagnóstico da situação da cultura empresarial do momento e a proposição de medidas que possam vir a contribuir aí de modo a que esse ativo estratégico aí possa estar melhor posicionado, enfim, que a empresa possa ter a sua cultura empresarial como um ativo. Nessa linha do que você estava falando, eu acho que vale lembrar, a cultura empresarial, primeiro, ciente ou não ciente, toda empresa tem uma cultura empresarial, né? Você esteja consciente disso ou não, a cultura empresarial ela existe. E isso em todas as dimensões das empresas. Eu até estava comentando, eu ontem tive falando sobre o livro na Rádio Roquete Pinto, que está passando por uma reformulação de cultura empresarial com a liderança do Thiago Omidi, o novo CEO lá. E aí, falando na rádio sobre cultura empresarial, eu pensei, eu estou falando para um público que provavelmente, enfim, do ponto de vista empresarial, provavelmente a maioria são empresas familiares, né? E então é importante lembrar, por exemplo, eu não sei, existe uma novela aí, na Globo, Lugar ao Sol, que tem um restaurante da Dona Noca, um restaurante de uma família, é uma senhora que tem uma habilidade culinária muito grande, que tem a neta trabalha com ela, outros amigos trabalham juntos e tal. É claramente uma empresa familiar.
e que tem essa rotina de gestão familiar, e aí digo por laços afetivos, por uma dinâmica de prioridades que leva com a flexibilidade para lidar com as questões pessoais de todos e tal, mas também, por outro lado, ao ter esta cultura empresarial, tem uma determinada escala. Ela pode ter 5 funcionários, 10 funcionários, ela não pode, com essa dinâmica, com essa cultura empresarial deste formato, ter 100 funcionários, ter 20 estabelecimentos. Ela teria que adaptar a cultura empresarial dela de uma outra forma. Então, por exemplo, essa é uma reflexão que uma empresa pequena, um pequeno restaurante, precisaria, olhando para a sua cultura empresarial, perceberia isso, teria essa vivência. De outro lado, um outro exemplo que eu citei foi aqui no bairro onde eu moro, tem uma padaria que é muito tradicional, está aqui há mais de 50 anos, só que há mais de 30 anos ela sequer recebe uma pintura. Então, o investimento feito na padaria é nenhum. Ela continua com um aspecto não convidativo, até, enfim, você pode questionar aspecto de higiene e tal, mas ela tem uma posição estratégica, uma localização numa esquina onde circula uma multidão todos os dias, e ela tem um fluxo de caixa permanente, porque ela vai ter sempre consumidores que vão estar comprando lá o pão, o suco, o refrigerante, o café ou a cerveja ali naquela esquina. Então, isso é uma cultura empresarial. Na verdade, até eu um dia que fui lá, por essa circunstância do lugar, ela fica aberta até tarde, é um lugar de fácil acesso, e eu percebi no caixa um sujeito que era o neto do fundador. O fundador está vivo ainda. E aí eu perguntei, vem cá, meu amigo, mas não vão algum dia fazer uma reforma aqui? Não, meu avô não quer. Mas por mim eu já tinha reformado tudo e tal, não sei o quê, já tinha ajeitado. Então, quer dizer, vai haver uma sucessão aí e vai mudar a cultura empresarial dessa empresa. E aí, é claro, a gente nunca sabe se isso se isso é sustentável no longo prazo, né? Se as premissas financeiras vão funcionar, mas vai haver essa mudança da cultura empresarial no caso dessa padaria, por exemplo. Então, toda empresa tem a sua cultura empresarial e eu acho que vale que a empresa busque compreender aí a sua cultura empresarial para que possa ser mais convidativa para os seus funcionários, ou melhor, para que encontre melhor harmonia e melhor resultado nas interações com seus funcionários, com a sua equipe, com os seus sócios e com os seus fornecedores, porque ela vai estar mais inteira. E, aliás, como vai falar o meu querido André Castro Carvalho, que me deu a honra de escrever o pós-fácil do livro, esse é um aspecto da cultura da integridade, né? Você está, o que chama walk the talk, né? Fale o que você faz, faça o que você fala. Então, na medida em que a empresa ela é transparente com a sua realidade, com a sua cultura empresarial, ela também se encaixa, se integra no aspecto da cultura empresarial, desculpe, da cultura da integridade, ao estar harmônica, ao encontrar harmonia entre o seu discurso e a realidade da sua prática. Acho que era isso. Luciano, até aproveitar, só te explorar um pouquinho mais aí, antes da gente receber o André aí, que as pessoas também estão muito ansiosas para ouvir falar da cultura da integridade, do compliance aí dentro dessa sua obra. Você chamou a atenção por um fator aqui que a própria Renata Coutinho, no IAG, aqui da PUC, ali a gente tem também o Instituto Gênesis, que é de inovação, né? Tem toda uma geração de jovens empresários, de startups, que muitas vezes têm valores diferentes. Quando eu digo valores diferentes, eu não quero dizer que uma geração era honesta e outra é desonesta, mas sim como visões de mundo, né? Com relação aos caminhos que o negócio deve trilhar, a planos de negócio, o valor da inovação, como esse Neto estava se referindo, né? Que ele já tinha outras ideias sobre o negócio, e essa questão de gerações. Então, a cultura empresarial ela perpassa gerações, né? Isso é o que acontece, efetivamente. O avô,
a geração dos pais, e muitas vezes a gente vê que hoje em dia é um afunilamento, né? Muitas vezes os sócios fundadores ou uma geração intermediária ainda fica no negócio, vai preparando os jovens, vai preparando a geração seguinte, mas há ali um certo... como as pessoas vivem mais, estão vivendo com mais saúde em geral, né? Se tratando melhor, essa nova geração aí ela vai ficando um pouco na expectativa, o que muita gente fala que é a síndrome do Príncipe Charles, né? Como é que você vê que essa é verdade, né? Muita gente cita isso. Como é que você vê assim algum caminho ou o que você repara nessa situação assim que você poderia agregar que é a Casa de Mauá, que é uma casa que vive também, como a gente já falou, né? Gerações de empresários aí. Humberto, deixa eu só fazer uma pergunta aqui rapidinho, dentro desse tema. Ótimo. Não só em relação à geração, mas o público-alvo mesmo. A gente tem muitas vezes um público mais agressivo, não é honesto e desonesto, muito bem colocado, Humberto, mas muitas vezes tem alguém mais agressivo, mais conservador, tem um público, enfim, mais liberal, mais emotivo, e além da geração, como muito bem colocou, que era um dos pontos. Como é que você vê, só incrementando, como é que você vê todas como lidar com todo esse público-alvo diferente? Perfeito, Vitor. O Vitor, ele é membro de um escritório tradicionalíssimo, que tem gerações de advogados, aí, muito bem apontado, Vitor. Eu começaria respondendo a linha do Vitor. O livro, na pesquisa que a gente fez, a gente, em seguida, a abordar o conceito da cultura empresarial, a gente foi analisar os tipos de cultura empresarial. Então, como é que funciona? E aí a gente colocou uns tipos ideais lá para reflexão. É claro que a cultura empresarial é mista, né? Mas tem, por exemplo, a questão da cultura de resultados. Se você olhasse o discurso empresarial dos anos 90, provavelmente, 9 entre 10 empresas diriam que elas são a cultura de buscar resultados. E o buscar resultados, evidentemente, faz sentido, é bom, é positivo, é fundamental, a gente tem que buscar resultados. A questão é que custo, né? E em que medida? Olha só, eu não quero saber como é que você vai buscar o resultado, vai buscar o resultado. E, evidentemente, isso dá margem para transgressões, né? Então, para eventuais crimes, inclusive. Então vamos dizer, os excessos, e aí em que medida, por exemplo, essa cultura de resultados, ela passou a ser considerada uma cultura tóxica, uma cultura empresarial tóxica, porque ela incentiva comportamentos de uma agressividade extremada. Então, se você disser o seguinte, olha só, então é uma cultura de resultados, sei lá, sustentável, em que você vai ter que cumprir os aspectos da cultura da integridade também, aí você começa a ter uma variável. Outro ponto que até foi interessante no começo da pesquisa, quando eu comecei essa pesquisa, não tinham sido publicados esses estudos recentes sobre meritocracia. E eu, como provavelmente a maioria das pessoas que estão aqui participando desse grupo, sou de uma geração em que a meritocracia, a expressão meritocracia era uma referência, vamos dizer, era um reconhecimento, um método de trabalho que era extremamente positivo e que era a referência a ser seguida. Afinal de contas, você teria progresso a partir dos méritos do seu trabalho. A reflexão subsequente, que está hoje na pauta aí, é pensar o seguinte: evidentemente, todos nós damos largadas na vida de maneiras diferentes, de posições diferentes, ou, eventualmente, no meio do caminho também temos situações adversas, imprevistas, que temos que nos adaptar. Então, a competição meritocrática pura e simples, quer dizer, sem nenhum tipo de balanceamento aí, sem nenhuma, ela acaba sendo também injusta, eventualmente tóxica, na medida em que ela não leva em conta nenhum desses outros parâmetros. Então, é um ponto a se aprimorar aí nessa linha de uma cultura empresarial meritocrática. Então, acho que foram esses os tipos culturais que eu me lembro que estão analisados no livro. E indo para a linha da pergunta do Humberto sobre empresas familiares, que, de fato, enfim, a nossa querida Renata Coutinho aí é a nossa expert no tema, né? As empresas familiares também têm as suas culturas empresariais,
desculpa, e essa cultura empresarial que se mistura com a cultura familiar. Essa mistura é muito interessante, porque cada um com a sua família, com o seu modelo de relacionamento. Então, por exemplo, você tem um patriarca muito o patriarca saber escolher, ter a coragem de fazer uma transição, de uma sucessão, é um desafio. Talvez não seja até uma coisa rara nesse sentido, e a questão de saber o timing ou saber o horário, a hora de fazer isso é complicado. Eu acho que, assim, por exemplo, eu tenho um exemplo de cultura empresarial de sucessão familiar que eu acho muito interessante, é o grupo Ancari Vaillancourt, em que agora, infelizmente, faleceu o Sérgio Carvalho, o fundador do Shopping Centers, da inflação do Shopping Centers. Esse grupo tinha, há 20 anos atrás, mais ou menos, a família Carvalho organizou uma estrutura de protocolo familiar, com planejamento, com estruturação de como deveria ser a gestão da empresa, as carreiras, como as pessoas, com planos de carreira, de modo a ver a perspectiva de como quem teria vocação para ir para a aptidão para seguir nas carreiras na empresa, as características, os requisitos que essa pessoa deveria seguir para ir para a empresa. E aí, com isso, agora, na sucessão, hoje você tem os 2 filhos do Sérgio Carvalho na copresidência do grupo e que já estão na copresidência do grupo há uns 5 ou 10 anos. Me parece uma forma de uma transição ordeira e bem-sucedida. Talvez seja um exemplo aí a ser seguido. E me parece, quer dizer, essa questão, até para a motivação dos funcionários, dos funcionários não familiares, isso é uma questão fundamental. Você ter essas regras claras, entendeu? Porque, por exemplo, na TV Globo, no Grupo Globo, você tem o Conselho de Administração, hoje, agora, ele está composto por membros da 2ª geração e da 3ª geração, e executivos. Mas, por exemplo, esses membros da 3ª geração que estão presentes no Conselho já passaram por todos esses requisitos do protocolo de família. Então, não é simplesmente hoje eu estou com vontade de ir trabalhar na empresa e amanhã eu vou virar diretor da empresa. Não. Você tem que ter uma série de requisitos aí, de modo que você possa entrar, para que você, inclusive, não atrapalhe os planos de carreira de todos os funcionários, os outros executivos que a empresa tem, sob pena da empresa não conseguir recrutar executivos, porque todo mundo vai saber que a cultura empresarial dessa empresa familiar é deixar, dar uma prioridade absoluta total aos familiares, sem nenhum critério de razoabilidade, o que depreciaria a empresa, né? Então, acho que te respondi, Humberto. Foi ótimo. Eu sempre gosto de citar, Luciano, o caso do Pelé, né? Claro que é um caso extraordinário, né? Mas o Pelé parou, muitos falam, né? Parou no auge, né? Eu não vi ele jogar na época onde ele atuava, mas dizem que ele parou no auge. E é muito difícil, às vezes, você tomar essa decisão quando está dando tudo certo, a empresa está brilhando, né? É difícil você largar a mão, até porque, como você falou, principalmente nas empresas familiares, a gente tem laços ali, nessa cultura empresarial, laços afetivos, laços de uma história, né? De um pertencimento aí. Mas, mais uma vez, dando exemplos, acho que o Luciano nos coloca aí, nos ilustra, né? Que existem saídas, que existem soluções, existem métodos que a gente possa usar. Hoje em dia, muito se fala, que estou vendo a Vera Elias aqui no IBGC, da Secretaria de Governança, né? Como, com as ferramentas de governança, os agentes de governança, eles podem endereçar essas questões. Luciano, com certeza, as pessoas querem debater, muitos foram citadas aqui nominalmente, vão provavelmente ter suas perguntas também, o professor Dalton Sanderberg, da FDC, que tem grandes estudos das empresas familiares, mas eu imagino que agora a gente pode passar a palavra para o André. Luciano, o que você acha? Tá ótimo. Perfeito. Está ótimo. Obrigado. Está ótimo. Então, André, sem prejuízo aí de voltarmos ao nosso autor, né, da nossa obra Cultura Empresarial, queria saudá-lo,
dar os bons dias, agradecer a sua presença, a gentileza, dizer que a porta está sempre aberta para você, que é um nosso grande amigo especialista para o IBDE, e para essas discussões da cultura da integridade. Citando aqui a nossa revista de governança, eu mesmo, como autor de um artigo sobre sistemas de integridade, sistemas de compliance, falo em laços de comando e controle, aquele sistema muito focado em controle, né, em amarras, em multas, em penalidades, numa vigilância, né? E também aqueles sistemas que são mais focados em laços de confiança, pelo exemplo, pela criação de vínculos de cooperação, sem grandes hierarquias. É claro que são modelos, tipos ideais, como diria o Weber, né? Mas que a gente transita entre eles. Então, falando disso, né? Falando dessas possibilidades que o compliance também tem, sem receitas prontas, como é que você vê aí a cultura da integridade hoje, né? Dentro dessa cultura empresarial brasileira, houve avanços? Em que pé estamos, André? Por favor, a palavra é sua. Obrigado, Humberto. Obrigado, Luciano. Bom dia. Um prazer estar aqui na Associação Comercial do Rio de Janeiro, virtualmente, né? Não presencialmente, mas sempre que possível visito bastante o Rio de Janeiro, né? A última vez estive aí no BNDES, né, conversando com o Humberto, então é sempre um prazer poder falar aqui sobre compliance na Associação Comercial do Rio de Janeiro. Vou fazer uma breve apresentação. Eu sou vice-presidente do IBDE, do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial, e consultor em compliance aqui em São Paulo. E fiquei muito honrado, muito feliz, né, quando o Luciano me pediu para fazer o pós-fácil do livro, né, um livro que você pega e devora, né, ele é um livro, uma leitura muito, muito agradável. Então, tenho certeza que a gente está aqui divulgando o livro e vai ser de interesse de todo mundo que está assistindo esse painel. Hoje você falar de cultura empresarial é um desafio, o Luciano colocou aqui muito bem, né, as dificuldades que a gente tem num mercado como o nosso, né, porque se a gente remontar a origem, né, do que é compliance, vem dos Estados Unidos, do Reino Unido, num ambiente um pouco diferente daqui, né? Enquanto o Brasil tem não chega, né, a 500 empresas listadas, nos Estados Unidos é mais de 5.000, né? Assim, você tem quase 10 vezes o tamanho do mercado, de mercado de capitais. No Reino Unido é a mesma coisa, né? Então, a gente está falando de um mercado aberto que é 10 vezes o mercado brasileiro, onde as regras de governança corporativa, gestão de riscos e compliance é algo difundido, disseminado. Ninguém vai lá colocar o seu dinheiro, né? Lembrando que nos Estados Unidos você não tem o INSS, né? Então, as pessoas precisam cuidar da própria da aposentadoria, né? Tem os pension funds, né? Você precisa investir, né? E parte da aposentadoria é composta do mercado de capitais, por isso que quando tem um evento como o 2008, não é só o banco que perde, não é só o grande investidor, né? A população inteira perde, porque a população inteira está envolvida no mercado de capitais, diferente do Brasil, né? O Brasil chegou aí a 1 milhão, né, de investidores na B3 recentemente, né? Os Estados Unidos têm mais de 20 milhões de pessoas. São outros, os números são bem diferentes, né? Então, quando você fala de cultura organizacional em compliance, numa empresa anglo-saxã, eu tive a oportunidade de trabalhar muito, ainda trabalho com uma empresa, um banco de origem britânica, né? E tive a oportunidade de trabalhar no sudeste da Ásia, nas unidades desse banco, no México, em vários países. Então, a cultura empresarial, a cultura organizacional e compliance é algo natural, né? Ninguém acha estranho, né, quando você fala, olha, tem uma política, tem um código de ética, tem que seguir isso, tem que seguir aquilo, porque a pessoa, desde quando ela é intern, desde quando ela é estagiária, vira trainee, ela está acostumada com esse ambiente, né? Então, não é nada que choca, né?
quando você começa a falar. No Brasil, né, já é um pouco diferente, até o comentário aqui da Ana Carolina, né, em relação às empresas brasileiras serem familiares. Você tem um mercado brasileiro em que, como já comentei, né, o mercado de capitais não é muito difundido, a parcela também do middle market da economia é muito grande. Então, por exemplo, quando eu estive trabalhando no México, o middle market mexicano é muito menor que o brasileiro. E são as grandes corporações norte-americanas e europeias que ditam o PIB do México. No Brasil é o contrário, né? Tanto é que quando você tem uma crise no setor de middle market, uma crise na economia, a gente fica ali todo mundo sofrendo, né? Porque o middle market aqui é muito mais forte do que as grandes multinacionais, as grandes corporações. E justamente pelo middle market não acessar o mercado de capitais como é nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos é interessante, né? Quem já viu filmes, documentários sobre a origem da Apple, a origem da Microsoft, a origem dessas empresas de tecnologia, elas surgem, né, num conceito já de stock options, ou seja, começa a dar a propriedade, né, para as pessoas que estão ali no início, a empresa vai crescendo, aí vem um investidor, né, e aí a empresa consegue entrar no mercado de capitais, né, mas já tem essa cultura realmente de que a empresa não tem dono, né? A empresa tem uma pessoa um visionário por trás, alguém que concebe ali aquele produto ou serviço, mas, de certa maneira, ela é feita para que ela seja pública. Até interessante que eles chamam de public companies, né? Se a gente falar que empresa pública, nosso conceito é diferente. Empresa pública, a gente está falando de uma Caixa Econômica Federal, não está falando de uma empresa listada, né? Então, isso é interessante notar como o mercado lá ele já é feito para que a empresa não seja do proprietário, que ela seja uma empresa realmente pública, né, no sentido de qualquer um ser dono dela. Aqui já é o contrário, então aqui você já tem esse desafio de um mercado de empresas familiares, né, um mercado em que às vezes tem dificuldade de enxergar valor, né, em práticas de compliance. Então, quais são as principais formas que o mercado enxerga valor, que eu vejo na minha atividade de consultor, né? Então, ele enxerga valor quando o middle market precisa prestar serviços ou vender bens para uma multinacional, aí a multinacional fala, olha, eu preciso que você tenha um programa de compliance anticorrupção, um programa de compliance concorrencial, um programa de prevenção à lavagem de dinheiro, um programa de privacidade, né, para atender a LGPD. Então, aí vem as exigências e o empresário fala, nossa, o que é isso? Nunca ouvi falar, ou então, eu achei que isso não era para minha empresa, achei que isso era para uma grande multinacional. Então, aí ele vai acordar, no bom sentido, para o tema, né? Então, você tem essa situação número um. Uma situação número dois, a empresa sofreu algum tipo de sanção. Então, ela, ou porque teve algum problema em uma licitação, numa fiscalização, então ela tem que celebrar um acordo de leniência, ela tem que fazer algum tipo de acordo, e isso gera um problema que é um problema de ela tem que ir atrás por obrigação, né, das autoridades. Olha, você tem que ser conforme, né? Então, eu já tive projetos que eu comecei por conta disso, né? Tem um acordo de não persecução que exige do empresário que ele implemente um programa de compliance na empresa. Então, ele se depara com aquilo a primeira vez numa situação de estresse, né? Uma situação crítica. Então, essa também costuma ser uma situação comum, né? Então, quando você tem aí a autoridade exigindo. E uma terceira possibilidade é quando a lei exige, né? Então, o Rio de Janeiro até é um bom exemplo, o estado do Rio de Janeiro, porque foi uma das primeiras leis que passou a exigir programas de compliance para empresas que participem de licitações. Eu acho, salvo engano, a lei 7753, se minha memória não está equivocada, de 2017. Então, foi uma das primeiras leis, depois veio o Distrito Federal e outros estados começaram a fazer. Hoje, a lei de licitações, nova lei, a 14133, tem um artigo que coloca a necessidade de programas de integridade para licitações de grande vulto, ou seja, licitações que passam de 200 milhões de reais. Então, aí a lei vem com uma obrigação, isso é uma tendência internacional, a França fez isso também lá com a Loi Sapin II, então costuma acontecer, é bem comum que a lei ela traga essa obrigação. Então,
todos esses motivos que eu comentei, nenhum deles você tem um motivo, o mercado talvez se interesse por aquilo. E aí o que eu vejo hoje, essa preocupação maior, né? Então saiu da questão da conformidade, né? E ela migrou para o ESG, né? Que também é um tema muito abordado na obra do Luciano. Então, como compliance entra, vamos dizer assim, dentro do G, né? Na verdade, até eu chamaria de GSE, não de ESG, porque primeiro vem a governança, né, corporativa e compliance, depois vem socioambiental, né, depois vem a responsabilidade socioambiental e climática. Mas, enfim, com o movimento de ESG, o que aconteceu? Enfim, a sociedade está mudando, né, esses temas estão cada vez mais presentes, os investidores têm dado importância, então o tema começou a estar na ordem do dia. E você se depara, né? A gente já teve situações aqui, não uma, né? Mais de uma, em que a empresa ela fala, olha, queremos abrir capital. Então você quer abrir capital? Então vamos começar com o G, né? Você tem que reestruturar a sua governança. Você tem que pensar na responsabilidade socioambiental e climática, senão isso não vai ser bem precificado se você não pensar no seu IPO, e você tem que pensar em conformidade, porque também ninguém vai comprar papéis de uma empresa com o risco de ter um escândalo, corrupção, um escândalo contábil, ou qualquer problema ali na frente. Então, a empresa hoje de middle market que quer abrir capital, ela já sabe que isso é requisito, né? Então, essa seria uma quarta possibilidade. Então, você tem lá a empresa do middle market, o dono ou a família chega à conclusão que é hora de expandir o negócio, só que para expandir o negócio, ele tem limitações, ele precisa recorrer ao mercado de capitais, seja emitindo debêntures, ou seja, realmente por meio de um IPO. E aí vai precisar internalizar tudo isso. Então, por que eu fiz essa digressão? Para chegar ao choque que é dentro de uma cultura empresarial de middle marketing, que quem decide tudo é o dono, né? Eu tinha um cliente que até recibo de táxi ele assinava, o dono, passava no dono de uma empresa que faturava 500 milhões de reais por ano. Então, o dono indo lá, peraí, esse recibo aqui, o que é? Então, é uma cultura realmente de ownership, né? De que o dono sou eu, então eu tenho que controlar, eu tenho que ver tudo, eu não delego questões financeiras, e isso acaba sendo às vezes conflitante com uma filosofia de compliance. Então, quando você fala, tem o dono, aí então tem uma família ali que domina aquela empresa, que controla aquela empresa, alguém se envolve com um problema de compliance. Como é que você vai fazer? Se você tiver um programa robusto, você teria que ter um mecanismo de consequências, aplicar uma sanção, eventualmente demitir a pessoa, se ela não for proprietário, até eventualmente aplicar alguma punição societária. Olha, você vai ter que se retirar da sociedade porque, enfim, você não está seguindo os nossos valores, né? E isso é muito difícil na prática, né? Então, o que eu vejo aí nos nossos projetos, né, quando tem situações de crise, né, é muito difícil você gerar essa cultura empresarial num ambiente em que não tem essa cultura de empresa pública, né, de uma empresa que realmente precisa ter uma governança da porta para fora. E às vezes faz com que a gente, entre aspas, tropicalize muito do que são as melhores práticas dos Estados Unidos, né, e da Europa, enfim. Então a gente tem às vezes situações em que, olha, isso aqui é uma boa prática, mas aqui não vai funcionar, então a gente vai precisar ajustar. Esse é o grande desafio do que a gente chama da customização do programa, porque ele tem que estar adequado àquela cultura da organização. E como o Luciano escreveu no livro, né, e ficou claro, a cultura não é da noite para o dia, né, é que nem o uso de cinto de segurança, que eu uso como paralelo, né. Eu lembro muito bem, na época que veio o novo Código de Trânsito Brasileiro, muita gente não usava cinto, enfim, tudo bem, tem uma regra aqui, enfim. Aí passaram a multar, passaram a cobrar, né, eu lembro alguns familiares meus tomando multa por não usar cinto de segurança, e aí mudou, né? Hoje ninguém entra num veículo sem colocar o cinto de segurança, é quase que automático, porque isso virou cultura na direção, né? Cultura da segurança. Então você entra, coloca o cinto, né? E aí sim você acelera. Só que quantos anos foram necessários para que isso fosse uma cultura no trânsito brasileiro? Mais de 20 anos, né? Então a gente está falando aí da década de 90,
para chegar hoje no patamar que estamos. Não significa que para ter uma cultura de compliance eu vou precisar de 20 anos. Né? Isso também vamos agora adaptar aqui para o nosso caso. Mas a gente precisa ter a ciência de que é algo que é uma meta de longo prazo. Né? Então, nesse projeto que eu participei, parte disso era a transformação da cultura da organização, que ela tinha passado por um baque reputacional. Eu acompanhei, pelo menos, as primeiras mudanças depois de 5 anos. O problema tinha ocorrido em 2012, lá em 2017 a gente conseguia ver uma certa diferença na abordagem, as pessoas mais atentas ao tema, às vezes até dominando mais o tema do que... às vezes você pegava alguém da área de operações, sabia mais do tema de compliance do que alguém de compliance de outras empresas. Né? Então teve uma formação de riscos e compliance muito sólida, e isso se impregnou na cultura da organização, mas foram 5 anos de investimento, comunicação, treinamento, revisão de políticas, contratação de gente com essa mentalidade, algo que não surge da noite para o dia. Né? Então, nesses 15 minutos aqui, eu não quero tomar muito espaço aqui, porque o nosso protagonista hoje é o Luciano, afinal a gente está divulgando a obra dele. Então, eram algumas observações que eu queria, reflexões, melhor dizendo, né, que eu queria trazer para a gente refletir quando falamos de cultura empresarial e falamos de uma criação de cultura organizacional em compliance. Então, essa reflexão crítica que às vezes a gente não vê, né, naqueles projetos de prateleira, naquelas abordagens one size fits all, né, isso acaba realmente prejudicando a criação dessa cultura, e aí a empresa acaba desistindo, enfim, fala, não dá certo, compliance não é para nós, enfim, é uma coisa para a empresa grande, e aí o projeto acaba indo por água abaixo. Então, agradeço aqui a atenção de vocês, fico aberto a eventuais perguntas, devolvo a palavra para o Humberto. André, excelente. Eu acho que a sua reflexão aí sobre as culturas empresariais e as culturas nacionais, né? As culturas, diferentes culturas, não só empresariais, mas dos povos, né? Elas influenciam, sem dúvida, né? E é uma coisa dinâmica, como você bem lembrou, seja o cinto de segurança, seja a questão de fumar dentro dos escritórios das empresas, né? Foi gradativamente mudando. E a gente cita esses exemplos porque eles são de comportamento, mas, no fundo, né, a gente fala de cultura de integridade, cultura empresarial, a gente muda os hábitos, os comportamentos. Como você bem lembrou, isso leva tempo, né? Você pode ter estímulos positivos, estímulos negativos, mas você também tem as instituições, né? O mercado de capitais, as empresas familiares, essas instituições também têm as suas influências, as suas, como a gente, para pegar um outro mote ou noção, conceito norte-americano, né? O path dependence, né? Você tem uma trajetória de dependência que muitas vezes te carrega um efeito de arrasto que te leva, né? E às vezes é um desafio você exatamente mudar isso. A Vera Elis do IBGC, a Cristiana Aguiar do Jeito Certo, né? Que estão vivendo essa mudança de cultura, essa transição aí, seja nos conselhos de administração, seja nos boards de empresa, né? Seja como a gente costuma falar, no chão de fábrica, né? Onde a gente sente o pulso do que está acontecendo, né? Sem dúvida, a gente sente esse processo, não só por questão das leis, né? Veio da Lava Jato, a agenda ESG agora. Daí eu queria te perguntar isso, quer dizer, você falou não vai levar os 20 anos, né? Mas o que você diria hoje para um empresário familiar, uma pequena e média empresa, nesse momento desafiador ainda, né? A gente saindo agora desse processo pandêmico, o que ele deve, né? É sempre aquela questão dos custos versus investimentos, ou o que eu devo atacar primeiro, o que ele poderia ter mais atenção, apesar de, como você falou, né? Não pode ser uma solução de prateleira. O que você chamaria a atenção desse empresário para que ele pudesse desenvolver uma cultura empresarial mais resiliente, mais íntegra, né? Mesmo com as limitações que a gente sabe que todo empresário tem, sejam elas culturais ou não? O que você poderia nos Sim, dizer? claro, é uma boa reflexão. Eu acho que um primeiro ponto, né, é que
o empresário, né, ele precisa deixar de encarar como custo de observância. Essa frase é muito comum. Ah, mais uma lei, mais um custo para nós, né? O governo, em vez de criar facilidade, cria dificuldade, né? Então a gente escuta muito isso. Só que qual que é o problema, né? O problema é que se você enxerga como custo, é a mesma coisa que você está entrando você tem uma companhia aérea. Então vamos imaginar que você é dono de uma companhia aérea, aí você abre lá o seu planejamento financeiro, aí você fala, nossa, tem uma linha aqui, né, segurança, né, manutenção das aeronaves, isso é muito caro, tira essa linha aí, porque isso aqui está gerando muito custo, é o custo de observância, né, então, ó, vamos fazer um mínimo aí, lava o avião, que tá bom, e põe para voar. Bom, imagina se você, que é um passageiro, escuta o presidente da empresa falando isso. Você não vai entrar nesse avião, né? Falando até em avião, teve recentemente um documentário que conta exatamente a história do caso do 737 MAX da Boeing, que está lá no Netflix, né? Mostra um pouco essa questão, né? A empresa tinha uma cultura de segurança e que ela foi se perdendo, né, ali com uma fusão que aconteceu no meio do caminho, e depois ela que culminou no caso do 737 MAX. Né? Então, se você encara como custo de observância, sua atividade é prejudicada, porque uma hora que se materializa aquele risco, sua reputação vai para o lixo, né? Você perde clientes, você perde fornecedores, você vai perder negócios. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Você não enxergar como custo, não é porque não está te ajudando a vender, é que é custo, na verdade está te ajudando a vender com segurança, né? Então, igual o avião está te ajudando a vender as passagens aéreas com segurança para o avião não cair e as pessoas deixarem de voar, né? Então, acho que essa mentalidade de custo-observância, essa expressão, esse eufemismo que às vezes no setor financeiro é muito isso, né? Ah, o Banco Central, não sei o quê, custo de observância. Não é custo de observância. Você quer abrir contas bancárias, mas você quer abrir contas para traficantes, para terroristas, você quer ter envolvimento com pessoas que sequestram crianças, que praticam trabalho escravo, ou não, né? Evidentemente a resposta é não. Então, isso é custo de observância, você repelir esse tipo de público na sua instituição? Não é, né? Isso é a segurança do seu negócio, é como se você instalasse uma câmera, é como se você tivesse alguém ali para ajudar que o seu negócio prospere sem percalços. Então, acho que esse é um ponto importante, porque o que aconteceu? Veio a pandemia, eu vi muito isso, vamos enxugar, então a primeira área que é enxugada é a área de compliance, sai demitindo. Mas espera aí, você vai demitir justamente quem está te ajudando a superar com segurança esse período, né, quem vai te trazer uma resiliência, né, nesse período. Tudo bem, não estou dizendo que a área vai ficar intocável, mas você não pode desmantelar a área. Eu vi áreas de compliance sendo desmanteladas, demite todo mundo, a pessoa que cuida de compliance cumula lá com o fulano de tal, quer dizer, não tem muito, aquela cultura foi interrompida, né, aquele processo de criação vai ter que começar do zero, né, então acho que essa visão de que é algo de longo prazo e algo permanente, o empresário precisa ter. Então, por exemplo, vai estruturar uma área de compliance, vai investir, saiba que é um investimento contínuo, né? Que você não tem como depois parar, né? Esse gasto você vai ter, que nem se você comprar um veículo. Saiba que você vai ter que abastecer, trocar óleo. Você não pode falar, não quero trocar óleo, não quero trocar pneu. Bom, você comprou o veículo, então não tem um veículo. Então, aí o Alexandre exatamente lembra a frase do Paul McNulty, que é muito boa, né? Então, se o compliance é caro, imagina o não compliance, tente o não compliance. Eu acho que essas mensagens precisam ficar claras para o empresariado, né? Primeiro, que não é custo de observância, que é uma área que ajuda a passar em períodos de crise para trazer uma organização mais resiliente, e que se você prejudica essa área, ela vai interromper o processo de criação dessa cultura organizacional. Isso precisa ficar muito claro para o empresário que quer começar a realmente falar que tem uma área de compliance. Não é melhor falar, olha, não tenho área, então não vou trabalhar com multinacional alemã, italiana, francesa, vou trabalhar com middle market, que não me exige isso. Enfim, não tem nada de errado nisso, só que se você quer alçar outros mercados, você precisa estruturar algo e manter, né? Então é muito comum isso, estruturou, agora está aqui a papelada, atendi lá a multinacional, só que a multinacional também está evoluindo nos processos de verificação. Antes eles olhavam papelada, hoje eles já querem evidências, hoje eles já vão lá, vão fazer entrevista com
o compliance officer, se eles não sentirem segurança do compliance officer, vai dar problema. Então, por exemplo, eu já vi vários casos de clientes que têm problema reputacional, chega lá, aí, enfim, o pessoal olha, enfim, não sente muita segurança, vamos marcar uma conversa, na conversa você consegue explicar, falar o que está sendo feito, aí a área de compliance fala, não, realmente a empresa está fazendo algo adequado, então podemos seguir adiante. Então, às vezes, a área de compliance é decisão de go ou no go para um negócio, né? Então, se você não tem essa visão, né, de longo prazo, é melhor não tentar, eu falo, é melhor vamos buscar esses mercados, enfim, não tente fazer algo que você não quer manter no longo prazo, né? Então, acho que esses seriam os principais tópicos que o empresário precisa ter em consideração quando ele pensa em uma cultura de compliance. Excelente, muito bom apontado. Hoje se fala muito também no greenwashing, né? Você criar uma imagem fictícia, uma imagem de faz de conta, achando que isso vai colar, né? Mas a gente sabe que não adianta. A cultura empresarial, ela se revela, né? Como o Luciano falou, todas têm e ela vai se revelar ao longo do tempo. Não há como você fazer uma maquiagem que dure para sempre, né? André, muito obrigado. Dani, você tem uma indagação, uma pergunta, uma colocação? Levantou a mão. Tenho, Humberto, bom dia a todos. Gostei muito das palavras do Luciano, adorei as do André, tá, André? Eu, dentre algumas das atividades que eu desenvolvo, tanto no INSPER, onde eu sou mentor de uma disciplina, eu cuido do Comitê de Empreendedorismo Alumni, tá? Então, a gente atende startups. Eu também estou no INSPER Angels, e mais recentemente eu fui convidado por um fundo de investimentos para compor a plataforma chamada Onion, que nós estamos trazendo startups para fazer aceleração. E foi tão interessante que no dia que eles me convidaram, eles falaram, a gente queria que você olhasse aqui o material que nós vamos dar para as startups, que nós vamos fazer aceleração, nós vamos investir nos melhores projetos. Eu falei, bacana. Aí, como quase todos os programas de aceleração, eu comecei a analisar e eu virei e falei, olha, eu tenho 2 sugestões para fazer no conteúdo. O primeiro, nós vamos fazer 1 ou 2 aulas de compliance e mais uma de gestão de conflitos. Aí olharam para mim e falaram, mas isso não gera valor para as startups. Eu falei, não, mas se nós não criarmos a cultura do compliance, a cultura da gestão de conflitos, tudo vai dar errado. Não, mas por que você acha que vai dar errado? Eu vou no Delmani hoje às 4. Vamos lá. Nós começamos um programa de aceleração. Uma startup nada mais é do que uma empresa muito nova, ela é efêmera. Só que a gente sabe que rapidamente, se ela der certo, ela vira uma grande empresa, vai fazer o IPO em poucos anos, o negócio é muito rápido. Então eu falei, não é mais fácil nós começarmos o compliance logo nos primeiros dias dela? E aí foi interessante, né? Porque você está falando de um fundo que segue regras de CVM, tudo, tem Banco Central, tem várias regras que eles já seguem, eles já têm o compliance dentro. Aí foi interessante, porque aí o pessoal de compliance do fundo falou, claro, é a melhor coisa que tem, vamos fazer compliance desde o início. Então, André, e aí eu vou largar o carro remete ao livro, né? Quer dizer, a criação da cultura. Vamos fazer certo desde o começo, porque eu vi vocês falando muito, pequena e média empresa, eu vi vocês falando de empresas familiares. Acontece que o mundo, e o Brasil em especial, com a situação que nós temos econômica, muita gente está indo para o empreendedorismo. O empreendedorismo, que se hoje você fala, não, empreendedorismo está conectado com startups, né? Porque aí é o início do empreendedorismo. Isso é muito importante. O teu livro, Luciano, é muito importante. Eu já até comprei, né? Você me mandou, já está comprado. E eu tenho que esmiuçar ele para contar isso para as startups. Nas startups, a grande maioria, a gente pensa às vezes startup, jovens, não. Tem muita gente que tem conhecimento, que vem da meritocracia, mas a gente tem que abraçar esse pessoal e falar, olha,
olha para a compliance. Faz desde o começo. Quando você faz desde o começo, na hora que você for captar o investimento, o que vai acontecer? Já o compliance é mais fácil, desculpa, uma due diligence é mais fácil quando você tem um programa de compliance. Então, é isso que eu queria falar, tá, Humberto? Eu acho que mostra a importância da cultura, conecta com o compliance, mas principalmente nesse nível de empresa que está nascendo. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Ótima observação, Daniel. Eu tive a oportunidade de estar na Gênesis, na PUC, há uns anos atrás, para falar de compliance, e até me surpreendi que eles falaram que não era uma palestra muito comum lá, as pessoas irem falar de compliance. Na verdade, como o Luciano falou um pouco, até o André, né, a agressividade daquele empreendedor inicial, né, iniciante ali, ele está muito focado no negócio dar certo, em conseguir os investidores, mas como o próprio André falou, e se esse investidor tiver uma relação eventualmente não muito bem clara aí com algum ponto de atenção, você pode simplesmente contaminar a sua empresa e ficar inelegível para grandes fundos, para fundos norte-americanos, para outros tipos de fundos europeus, e aí você contamina a sua empresa desde o início, né? Sem dúvida. Não sei se o Luciano quer tratar. Aí temos a Cristina, o Luciano Vasconcelos e o professor Dalton Sardenberg aí. Vamos começar com a Cristina, então. Ladies first. Professor Dalton e Luciano, pode ser nessa ordem, meus amigos? Vamos lá, Cristina. Oi, gente, boa noite, bom dia, né, para todo mundo. Eu sou apaixonada por esse tema de cultura, e aí eu estava me lembrando do case que eu li há um tempo atrás, falando sobre a questão da cultura do medo relacionada com acidentes aéreos. Então, assim, quando as empresas têm mais cultura do medo, aquela coisa comando e controle, não posso falar e tal, então tem mais quantidade de acidentes aéreos. Então, como que é importante a gente ter essa cultura que a gente pode falar, que a gente engaja as pessoas, que tem uma transparência, né? E, infelizmente, ainda tem empresas que não estão ainda entendendo essa mudança. Né? E com relação ao compliance, eu também acho que é exatamente isso. As pessoas entendem como custo, não estão entendendo que é sine qua non para quantidade, para continuidade de negócio. Então, era isso que eu queria falar. Não, sem dúvida, acho que você chamou atenção para esse ponto aí. Vamos lá, professor Dalton, por favor. Bom dia aí, Humberto, bom dia a todas e todos. Bom dia, Luciano e André, parabéns pela obra, né? Instigante o tema. Luciano, inclusive, já fico aqui um convite que eu vou lhe fazer. Nós estamos entrando agora numa segunda fase, num projeto que eu já havia divulgado ano passado, que é o Hands-on Compliance, que é um projeto que a Fundação faz gratuito para formação do compliance das pequenas e médias empresas. E nós vamos entrar numa segunda fase agora e depois eu quero te convidar, porque, enfim, a gente agora vai entrar numa fase de fazer uma certa mentoria com as empresas. É uma atuação pontual, mas eu gostei muito e o primeiro evento eu queria contar contigo se você tiver disponibilidade. Bacana, vai ser um prazer. Obrigado. E eu queria verificar o seguinte, o foco, pelo que eu entendi, foi, então, empresas abertas, né? Nós, como bem disse também o André, a diferença dos Estados Unidos, das grandes corporações, você focou muito, né, no papel das empresas de dono, né? Você conseguiu sentir alguma diferença nas suas observações, efetivamente, do papel do CEO numa corporação, que a gente ainda tem poucas no Brasil, mas já temos algumas listadas, né? Onde você não tem o dono colocado, na dificuldade maior ou não das empresas onde o dono se faz presente, pelo menos no conselho de administração. Há como comparar a corporation brasileira com as empresas, vamos dizer, de controle, ainda que aberto, mas com presença do fundador, do dono, do controlador?
Sim. O que acaba existindo é que a estrutura de governança ela cria esses layers, né, essas camadas de checagem, de reavaliação que exigem, é como se fosse aquela história que você assina um cheque sozinho, ou o contrato sozinho atualmente, né? Ou assinam duas pessoas, 4 olhos sempre veem melhor do que 2, provavelmente. Então, assim, na empresa de dono, você pode ter... Eu gosto da analogia nos sistemas de governança com sistemas políticos, com sistemas... Então, é como se você tem um monarca absolutista, né? Então, ele sozinho, ele faz o que ele quer e ele não pode, não aceita contrariedade, não aceita uma opinião diversa, e, enfim, ele está acertando, ele tem acertado, pode ser que ele continue acertando, mas, como a gente sabe, performance passada não é garantia de performance futura, e ele pode errar. Então, talvez, e aí esses monarcas ao longo do tempo, né, esses empresários assim mais autocratas, né, eles, a maioria das vezes, já começaram a ouvir, a perceber que talvez valha a pena um modelo do déspota esclarecido, em que ele ainda é um gestor forte, mas que ele tem uma estrutura de governança, um conselho consultivo, algumas regras, algum tipo de avaliação de desempenho, enfim, alguém que ele ouça, que possa fazer esse eco. E aí isso vai indo, possa dar essa caixa de ressonância para ele fazer essa reflexão, para ter certeza se aquilo que ele está definindo faz sentido. E nas estruturas, e quando você pega disso aí e extrapola para o modelo, no outro extremo, o da corporation, você tem toda a estrutura, esses vários olhos analisando, né? Então você tem, né, o CEO com a diretoria, o conselho de administração, os comitês e tal, e aí talvez o que você acaba tendo o questionamento inverso, em que medida você perde agilidade, você perde espontaneidade e tal, porque tudo vira uma cultura meio pasteurizada, porque você vai ter, vamos dizer, toda essa burocracia para lidar, enquanto lá na empresa do indivíduo, a empresa de dono, ele decide, ele faz, acontece. Então, eu acho que assim, o segredo para variar, eu acho que está no meio, em buscar um ponto ótimo que vai se ajustando essa dinâmica de ajustes aí para achar uma estrutura de governança que seja compatível com o tamanho do seu negócio. Professor Dalton, respondido, podemos passar para o Luciano? Sim. Vamos lá. E não vamos esquecer o hands-on também, a gente está aqui atento, é um programa excelente aí, vamos pensar com criatividade em fortalecer essa iniciativa. Luciano, por favor, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Estão me ouvindo bem? Tudo ótimo, amigo. Pode falar isso, entrar nesse debate. Vamos lá. Não, eu gostaria de agradecer, né, a pauta de hoje, né, foi bem interessante. E eu, por exemplo, eu trabalho numa empresa que a média da idade dos colaboradores é de 28 anos de idade. E como é uma empresa, sociedade de economia mista, a tendência é que seja o primeiro emprego desses colaboradores. E por isso que eu gostaria de ressaltar essa importância da cultura, né? Fazendo assim um paralelo com startup, né? Que também tem uma tendência de ter um público de colaboradores mais jovem, a importância disso começar cedo, em que pese seja startup, se seja o quantitativo de colaboradores pequeno, etc., porque isso vai sempre criando uma fluidez melhor. Aí, muitas vezes, não é o compliance que tem que ir atrás das pessoas, mas sim as pessoas vão atrás do compliance buscando orientação. E também gostaria de mostrar minha satisfação em ver o André Carvalho aqui nessa reunião, porque ele faz os treinamentos de prevenção à lavagem de dinheiro lá da BDR. Entendeu? Então, bacana ver ele aqui também. Sou grande fã do trabalho aí dele. É isso aí. Bom dia para todo mundo. Obrigado, Luciano. Que bom, Luciano. Isso aí, muito bom. Vamos passar para o André aqui, sem mais delongas. Devolver a bola. Não, bacana, bom, Luciano, bom te rever aqui no meio virtual. Fico contente de... Sempre, né, o mundo é pequeno, né, Humberto? A gente sempre está rodando, encontrando as pessoas. Isso é muito legal. Isso até
até uma vez eu estava conversando com um compliance officer, colega meu, né, a gente estava até discutindo, né, porque quem atua em área comercial geralmente tem todos os cuidados de sigilo, né, confidencialidade, segredo comercial, né, e quem atua em área de compliance é o contrário, né, porque nada do que você faz realmente é algo que você deve esconder, né? Você tem que mostrar. Então, quanto mais benchmarking, quanto mais a gente ouve, né? Quanto mais boas práticas são expostas, melhor para o mercado como um todo. No final, o objetivo é o mesmo, né? Diferente da área comercial, que os objetivos são diferentes, né? Um é concorrente do outro, aqui o objetivo de um ambiente ético é o mesmo para todos, né? E aí, pegando o gancho do Luciano na questão de treinamentos, né? É interessante o treinamento, ele, voltando no caso da Boeing, né, do documentário, é interessante que, como o treinamento foi enxergado como um custo, né, ali na Boeing, eles, olha, não podemos fazer com que os pilotos façam treinamento, porque isso vai gerar custo, né? Então, aquela ideia do custo de observância. Enquanto você deveria pensar, não, peraí, quanto mais meu piloto treinar, mais ele vai estar hábil para evitar um acidente, né? Essa é a lógica. Então, quanto mais eu der treinamento de compliance aqui para o nosso mundo, mais as pessoas vão estar hábeis, né, e ágeis para poder reagir a alguma situação de não conformidade. Então, para mim, aquilo foi muito chocante, né? Não conheci o caso a fundo, fui conhecer com o documentário, né, quando eu vejo que o treinamento foi visto como um custo que é a ser evitado, quando deveria ser o contrário, né? E é interessante que o processo de transformação de cultura organizacional passa por comunicação e treinamento, né? Nesse caso desse banco que eu comentei, chegou a gastar mais de 300 milhões de dólares só com treinamentos, né, para poder capacitar. Acho que foram 350 milhões as informações divulgadas lá no relatório para o mercado, né, que eles fizeram. Então você pensa, bom, 350 milhões é muito recurso, mas é recurso necessário para você gerar cultura organizacional. Não adianta ficar só com o sistema as pessoas burlam, né? Então, eu vejo muito em privacidade, né? As pessoas, não, tem que ter um sistema em que você não pode copiar, você não pode fazer nada, aí a pessoa vai com o celular, tira uma fotografia e manda via WhatsApp. Então, cadê o sistema, né? O sistema não adiantou. Você esqueceu da parte de gerar cultura. Falar para a pessoa, olha, você não pode pegar o seu celular, ir lá e tirar uma fotografia da tela e passar para o companheiro lá de fora da empresa. Então, faltou isso. Um treinamento de 15 minutos ensinaria a pessoa, e os sistemas de milhões de dólares não evitam isso. Então, foi bom o gancho que o Luciano deu dos treinamentos, porque é algo que eu sou um grande fã, né, até por também participar muito, né, e eu acho que um programa de compliance sem treinamento não funciona. É ótimo, é um dos pilares aí, né, do bom programa de compliance. Luciano Porto, vamos devolver a palavra que está com a mão levantada, depois para o Alexandre e seguindo para a Cristina. Legal. André, essa questão dos treinamentos, e você está falando aí, me lembra muito essa sensação do para inglês ver, né? Que eu acho que é o que a gente tentou mudar aí, que é essa dessas máximas aí do compliance, né? Esse walk the talk, porque, por exemplo, eu lembro do treinamento que eu dei para uma empresa de companhia de economia mista, em que, teoricamente, nós tínhamos que dar um treinamento de compliance para cumprir a lei das estatais, para a alta administração e a diretoria sobre governança e enfim, aquela série de requisitos previstos na lei das estatais, e a palestra e o treinamento anual dessa empresa se resumiu a uma palestra de 2 horas. Quer dizer, o negócio é exatamente cumprir, né, cumprir tabela, né? O custo mínimo, cumprir tabela, ok, requisito está suprido, e pronto. Então, eu acho que, assim, e aí voltando para a questão da cultura empresarial como um todo, esse olhar da cultura como integridade da companhia, estar alinhada com isso, ou a companhia de fato acolhe os princípios da integridade dentro da sua cultura, e aí ela vai ser uma empresa que vai ter isso, e aí, como disse lá o Dani, lá desde o início, né, aquela coisa de pequeno que se entorta o pepino, né? Então, lá do início, você ter essa empresa já percebendo
que, enfim, ter uma estrutura de compliance compatível com o seu tamanho, isso é um instrumento que é importante para, inclusive, para o discurso de venda da companhia, para o discurso comercial da companhia, ela ter isso como um ativo e não como um risco, né, a ser levado em conta. Então, acho que essa percepção do inglês ver, a gente precisa conseguir mudar aí. E eu vi uma questão há alguns anos atrás, talvez 2015, eu fui num desses eventos da LEC, essa empresa de compliance, em que nesses treinamentos anuais, o Congresso Anual, tinha aproximadamente 4.000 pessoas numa sala, todos de nível gerencial, assistindo 3 dias de palestras sobre compliance. Quando no Brasil, na história do Brasil, não sei se isso continua se repetindo com essa dimensão, houve essa perspectiva dessa mudança cultural tão gigantesca em que você passou a ter essas multidões de pessoas com capacidade decisória se dedicando a esse treinamento. Então, eu acho assim, de certa forma, talvez, e é isso que era a minha pergunta para o André, como é que está essa, vamos dizer, essa segundo momento, essa segunda onda do compliance aí, levando em conta essa primeira transição, esse primeiro choque aí, que foi esse treinamento enorme que foi feito de 2014 até aproximadamente, sei lá, 2020, até o pré-pandemia, e agora essa nova perspectiva de treinamentos de compliance e aí a mudança nas culturas empresariais nessa nova etapa. Como é que você está percebendo isso? Olha, o que eu vejo realmente é uma transformação, né, do que a gente tinha antes, do que temos hoje, né? Então, se a gente partiu de uma premissa de que compliance era um assunto restrito ao setor financeiro, né, só as instituições financeiras se preocupavam, hoje você vê varejo, você vê construção, né, principalmente por conta da Lava Jato, você vê saúde, né? Então, hoje virou uma preocupação mais disseminada, né? Até 2014 não era tão difundido assim. Claro, nas companhias abertas a gente via, né, iniciativas, mas em companhias fechadas era muito difícil, né, em empresas fechadas, e isso hoje é uma realidade, né? Então, eu acho que esse boom, né, acho que acelerou, né, que o Brasil ele estava, podemos dizer, uns 15 anos atrás dos Estados Unidos, do Reino Unido em compliance. Com a Lava Jato, acho que encurtou essa distância para uns 5 anos. Então, hoje, a gente não está num nível internacional que eu vejo lá, por exemplo, o uso de metodologias como a BR, né, coisas que são modernas, hoje ainda está sendo introduzido no Brasil, setor financeiro, mercado de capitais, CVM, SUSEP tem colocado, mas a gente já está muito mais próximo daquilo que se espera dos padrões da OCDE, né? Então, realmente, até pro investidor internacional olhar e perceber isso é muito importante para o Brasil, né? Então, mostrar que é um mercado que está, por exemplo, à frente de outros mercados na América Latina no tema, né? Então, eu tenho muito contato lá com o México, né, por conta de colegas, então eu vejo hoje o México um pouco chegando próximo, assim, do Brasil no tema, né, mas ainda assim o Brasil teve um salto, né, vamos dizer assim, esse é um dos legados da Lava Jato. Tem legados positivos, legados negativos, né? Esse é um dos legados que acho que vale a pena ressaltar, porque pelo menos o assunto virou debate nacional, né? Você abria o Valor Econômico, o Estadão, a Folha de São Paulo, enfim, o Globo, você via lá a palavra due diligence. Eu lembro a primeira vez que eu vi due diligence no jornal, né? Isso era um termo que você usava no mercado, né? Então, olha, empresas da Lava Jato, uma notícia de 2015, empresas da Lava Jato fazem due diligence de fornecedores, né? Uma notícia no jornal, né? Falando de um procedimento importante que nunca tinha sido notícia antes, né? Então, mostra, né, como a situação está diferente. Agora a gente precisa de uma terceira fase, que é chegar nessa questão mais cultural, né, de absorver, né, esse dia a dia e talvez aplicar metodologias mais modernas, né? Então, entender melhor a função da área de compliance, isso a gente tem ainda muito desafio. Muitas empresas colocam a área de compliance para provar tudo, aí trava o processo. Então, a área de compliance é advisor, né? Você vai lá fora, não tem
o que passar para a área de compliance, você passa por uma análise crítica, não por uma aprovação, né? Ele vai olhar a transação e falar, olha, tem esses riscos, essas são as soluções de mitigação, agora quem decide são vocês são a primeira linha de defesa. Então, esse também é outro conceito, que lá fora é mais claro, das 3 linhas de defesa, que ainda está sendo, enfim, maturado. O Instituto dos Auditores Internos, eles, no ano passado, divulgaram um novo modelo de 3 linhas, acho que isso gerou um debate legal, mas ainda também é algo que eu percebo que tem, as organizações têm pouco domínio, então coloca a auditoria interna, às vezes, em função executiva, em comitê executivo, às vezes colocam funções de segunda linha na primeira linha, e aí geram essas disfunções, mas isso eu acho que é fácil resolver, né? Então a gente já está encaminhando para um nível de apurar os programas de compliance das empresas, né? Excelente essa reflexão, André. Acho que é muito bom a gente lembrar das linhas de defesa e como é que a gente está evoluindo, né? E, sem dúvida, dá uma clareza maior aqui para o nosso conselho, para os empresários. Alexandre, está com a mão levantada, por favor, se pronuncie. Seja bem-vindo. Bom dia, pessoal. Eu queria justamente me apresentar, primeira reunião que eu participo aqui com vocês, e estou muito feliz aí de poder contribuir e absorver um pouco da experiência de todos vocês. Eu trabalho na área de integridade corporativa da Vale, né, dentro da diretoria de compliance. A Vale está passando por uma transformação cultural muito importante, né, e a diretoria de compliance está tendo um papel super protagonista nessa transformação cultural. Um dos comportamentos chaves desse processo é o agir com integridade, né? Então, a área de integridade corporativa vem com o nosso programa de ética e compliance dando todo esse apoio e sendo um motor propulsor para essa transformação dentro da empresa. E eu queria me deixar aqui à disposição para todos vocês, para a gente trocar experiências e agradecer aí ao Humberto a oportunidade. E estamos aí. Obrigado aí, gente. Nada, Alexandre, venha sempre, traga a Vale com você as preocupações, as conquistas, os casos, né, para a gente estudar juntos. Certamente é muito rica a experiência que vocês estão tendo e vai agregar muito aqui ao conselho. Não sei se tem mais perguntas aí, se vocês querem pronunciar a Cristiana, tinha na fila, se a gente pode... Oi. Oi, Luciano. Queria falar com o Alexandre. Alexandre, não sei se você ouviu no início, eu falei da transição aí das culturas da Vale, nas etapas aí por conta dos 2 acidentes de Brumadinho e de Mariana, dessa transição grande que a empresa vivenciou ao ter que se adaptar, ter que lidar com esse problemão, né, com essa crise, com essa tragédia, que inacreditavelmente, como um raio que cai 2 vezes, se repetiu. Eu acho que é um case muito de referência para a gente com relação a essa questão da adaptação e a transição das culturas empresariais, e seria ótimo se você pudesse expandir um pouco para a gente, contando um pouco dessa sua percepção aí com relação a essa nova fase que a Vale vem vivenciando na sua cultura empresarial. Sem dúvida, né? Esses 2 acidentes foram tragédias absurdas, né? Que a gente não imaginava dentro da empresa que isso pudesse acontecer. Então, foi um choque e uma tristeza muito grande para todos nós empregados. Eu tenho 10 anos de Vale, então isso realmente mexeu com todo mundo, assim como mexeu com a sociedade toda. Depois do acidente de Brumadinho, houve investigações internas profundas contratadas aí comitês independentes, né? Um dos comitês liderados pela ex-ministra Ellen Grace, e trouxe resultados e consequências para a empresa, sim, bastante importantes. Inclusive, a nossa atual estrutura hierárquica dentro da empresa, né, a nossa estrutura dentro da organização,
ela passou por uma mudança a partir de uma recomendação do comitê, onde a diretoria de compliance passou a se reportar ao conselho de administração, né, e sendo supervisionada pelo comitê de auditoria da empresa. Anteriormente era diferente, a integridade corporativa e o compliance se reportavam ao diretor jurídico, né, ao General Counsel da empresa. Então, essa foi uma mudança bem representativa em termos de autonomia, independência, orçamento e força dentro da empresa. Isso foi uma das principais mudanças que a gente teve e vem conseguindo evoluir bastante desde então. A Vale trouxe um Chief Compliance Officer do mercado, né? O Denis Cuenca está com a gente aí 1 ano e meio, vai fazer quase 2 anos. E a gente ganhou força, ganhou corpo, né? A diretoria de compliance cresceu, né? O nosso canal de denúncias também passou por grandes modificações, grandes mudanças em termos de processos internos, formalização e principalmente comunicação interna na empresa, divulgando o canal, porque ele está super alinhado com a transformação cultural, né, que é o diálogo aberto e transparente, que as organizações precisam falar abertamente dos seus problemas, das suas dificuldades, os empregados precisam ter a confiança que não vai ter nenhum tipo de retaliação para poderem colocar suas preocupações e aí a diretoria de compliance conseguir efetivamente investigar o que é uma violação do código de conduta, ou que é um problema, mais uma reclamação a ser resolvida internamente, ou às vezes o que é um problema que um terceiro que presta serviço na Vale pode trazer também, que ele está vivenciando naquele contrato que ele participa. Então, a mudança no canal de denúncias da Vale também foi muito significativa, e isso é um processo, né? Vocês todos sabem muito bem, um programa de compliance e ética, ele não tem um fim, né? Você não chega em um determinado momento que você fala, ufa, completei e chegamos lá. Então, a gente está nessa jornada, continuamos firme e muita coisa para fazer ainda. E esse é um dos primeiros resultados que a gente tem, né, nesse primeiro 1 ano e meio. E, na verdade, ontem a Vale divulgou internamente um relatório interno para o conselho, para todos os empregados do primeiro ano, né, desse novo programa de ética e compliance. Se eu não me engano, esse relatório vai ser público, vai ser divulgado a mercado também, onde a gente dá aí esse panorama dessas mudanças todas, com alguns números bem significativos também, que podem ilustrar um pouco disso que eu acabei de falar. Alexandre, já vou intimá-lo aqui como participante do conselho, quiçá como membro integrante aí institucionalizado da Vale, caso você queira falar com o Cuenca, para convocar o seu diretor aí e trazer à lume aí esse novo programa de ética e compliance, esse relatório, quando for possível ser divulgado. Você mesmo falou, né, a transparência, esse diálogo aberto, accountability, a prestação de contas, né? Não é só aquela prestação que você faz para a CVM, para os acionistas, mas uma prestação de contas lato sensu, né? Que é uma mudança cultural, sem dúvida. Então, já fica aí esse chamamento aí, caso você já possa nos colocar em contato com o Cuenca. Temos também lá o Luiz, da área institucional da Vale, que estudou comigo na PUC, fomos colegas de PUC, que está muito envolvido nessa agenda ESG. Pode mandar um abraço para ele e ver se você consegue puxar eles aí para a gente fazer um evento sobre a Vale aqui, nesse novo momento da Vale, nesse novo programa de ética. Acho que seria muito bom para o Conselho, talvez lá para maio. Fica aí com esse desafio aí, para a gente ir se falando. Boa, Humberto, boa. Vou tentar costurar internamente. Valeu. Maravilha. E aí, acho que a gente vai se encaminhando para o final. Excelente evento, certamente vão ficar muitos pontos, muita coisa, muito pano para manga, mas a gente tem os nossos horários, os compromissos. O Luciano ainda vai ter outros eventos hoje de lançamento, é o dia longo, o André também. Então, vamos, se eu puder, contar com as palavras finais aí do Luciano, depois do André, caso alguém ainda queira se pronunciar também.
já nos encaminhando para o encerramento da sessão meio-dia, lembrando que nossas reuniões são sempre a primeira sexta-feira do mês, via de regra, e que o nosso conselho, como governança, compliance e diversidade, né, temos mais essa nova incumbência, certamente vão trazer esses temas à pauta que vão gerar uma cultura empresarial mais forte. Por favor, Luciano, fale aí, se quiser nos colocar mais informações sobre o lançamento de hoje no Rio de Janeiro e outros, caso você já tenha assim em vista, por favor, será um prazer. Obrigado, Humberto. Queria agradecer ao Alexandre aí por esses esclarecimentos. Acho que assim, o case da Vale é uma referência em vários aspectos, inclusive em cultura empresarial, e acho que essa transição aí, esses choques corporativos durante esses 10 anos que você está aí, são muito importantes e podem ser um alerta e uma referência para muitas empresas. Então, é sempre bom a gente poder ouvir e entender em mais detalhe como funcionou. Eu queria, Humberto, basicamente, o lançamento. Hoje a gente vai fazer, na Livraria da Travessa de Ipanema, vai haver um lançamento, um coquetel a partir das 6 horas, de 6 às 9. Então, são todos muito bem-vindos, vai ser um prazer. E a ideia, na verdade, até um ponto, essa pesquisa me parece que é uma pesquisa inicial sobre esse tema, porque o banco de dados que eu utilizei é um banco de dados que é composto, eu tive que selecionar um banco de dados, é um banco de dados que são empresas que coincidiam de estar todas elas simultaneamente no novo mercado, que é o melhor, a elite da governança da Bovespa, da B3, o Ibovespa, que é o índice de maior volume financeiro, e o índice, o ISE, o índice de sustentabilidade empresarial, que foi feito, concebido junto com a FGV, que é o índice de sustentabilidade. Então, teoricamente, essa seleção, essas 3 empresas que foram analisadas, elas são as 3 empresas que faziam que reúnem esses elementos de excelência em governança, volume financeiro e sustentabilidade. A ideia e a pesquisa, então, as conclusões partiram dessa base de dados. Eu acho que teria o maior prazer, e quem quiser participar disso, seria excelente poder expandir essa base de dados, por exemplo, analisar todos os integrantes do novo mercado, ou analisar o ISE foi reformulado, então as empresas que hoje compõem o ISE, enfim, como um outro filtro de pesquisa aí por essa linha, e finalmente uma análise temporal mesmo, você fazer isso todos os anos, porque aquele recorte de pesquisa foi feito num determinado ano, você poder reproduzir isso e publicar essa dinâmica de como evolui a cultura empresarial aí ao longo dos anos. Então, aí fica um convite para a gente poder continuar conversando sobre isso, que é um tema, de fato, fascinante e decisivo aí para o sucesso e insucesso das companhias. Agradeço imensamente a você e ao Conselho, do qual eu faço parte aí já há alguns anos, e com a grande alegria de estar dando continuidade aí a cultura organizacional da nossa Casa de Mauá. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu que agradeço, Luciano. É uma grande felicidade aí, casa cheia, evento histórico aí, muita informação, muitos contatos, muitas pontes, né? Como diria o nosso carioquíssimo Vinícius de Moraes, a hora do sim ou descuido do não, né, André? Hoje, 2 grandes paulistas, aí, Dani e André aqui, uma alegria, né? A Dani também fazendo essa ponte aí, lá com São Paulo, agora André. O IBDS sempre bem-vindo, como eu mencionei. Se quiser pensar em novas iniciativas, em projetos, inclusive até essa pesquisa do Luciano, que a gente possa agregar com dados aqui do Rio de Janeiro, fazendo essas comparações, é muito importante, isso vai gerar serviço, vai gerar valor aqui para casa e para os empresários. Não sei se mais alguém quer fazer uma consideração final. A Cláudia da Comunicação aqui já nos acompanha sempre também, mandar um abraço para a equipe toda, Cecília, e dizer que essa reunião está sendo gravada, ela vai ficar disponível no YouTube, na página da associação também, no site, como as outras, e assim que estiver disponível os links e tudo, a gente vai passar para vocês. Agradecer imensamente
mais uma vez ao Luciano, nosso autor, que hoje lança sua obra na Livraria da Travessa a partir das 16 horas, aqui no Rio de Janeiro. Certamente vão haver outros lançamentos, imagino em São Paulo, se já não houve. E, André, muito obrigado também por colocar toda a sua experiência aqui a serviço da Casa de Mauá, dos nossos conselhos, professor Dalton Sadebeck, Dani, Ana Carolina, Alexandre, a quem já tem aí uma missão importantíssima, Vera, todos os amigos, Paula Porto, um grande evento. Muito obrigado pela presença de todos, até o próximo e uma excelente sexta-feira a todos. Grande abraço. Obrigado. Um abraço. Um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau. Abraço, pessoal.